Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos começar nossa aula de eletrônica, eletrônica 1. Na última aula, então, a gente começamos a ver os reguladores lineares, né, com transistor bipolar. E nós vimos o regulador linear com transistor bipolar em série, tá? Então, nessa configuração, eu vou passar bem rapidinho ela aqui. Nós temos aqui eu não conectei o meu cabo aqui. Nós temos o transistor bipolar, ele fica ligado em série com a corrente que vai para a carga, tá? Então a função dele, nesse caso, que ele vai trabalhar na região linear e com isso ele vai produzir uma queda de tensão, né? Uma queda de tensão entre a tensão de entrada e a tensão de saída, tá? Então aqui na entrada, pessoal, nós vamos ter uma tensão que ela é não regulada, ou seja, ela tem uma variação de tensão, um ripple de tensão aqui, e na saída, nós vamos querer uma tensão constante, tá? Então, nós vamos querer uma tensão constante. Se é um gráfico de tensão e tempo, então nós vamos querer uma tensão constante. Tá? Na entrada, pessoal, tem que ser positivo também, tem que ser uma tensão contínua, tá? Ela não pode ficar negativa na entrada, senão esse circuito não consegue fornecer corrente para essa parte, né? Só que ele é não regulado, tá? Então ele vai ter uma variação. Então a diferença de tensão entre a entrada e a saída vai ter que ficar aqui, ó, em cima do transistor bipolar, tá? Então se na saída nós teríamos uma tensão assim, né, constante, essa diferença entre o sinal de entrada e a tensão de saída, essa diferença, pessoal, vai ficar em cima do transistor bipolar, tá? Então, se em alguns momentos essa tensão de entrada, digamos, ela varia entre 10 e 15 volts, e na saída nós queremos 5 volts, tá? Quando na entrada tiver 10 volts, em cima do transistor bipolar vai ter 5, né? Porque 5 mais os 5 da saída aqui vai fechar os 10 da entrada. Agora, quando eu tiver 15 volts na entrada, aqui em cima do transistor bipolar ele vai ter 10 mais os 5 da saída para fechar os 15 da entrada. Tá? Porque são três, é como se fosse três elementos em série aqui, né? Três elementos, né? Nós temos a fonte de tensão, nós temos aqui esse elemento aqui, que é o transistor bipolar, e aqui nós temos a carga, tá? Então, se aqui nós temos uma tensão que ela é variável, né? E aqui nós temos uma tensão que é constante, aqui nós vamos ficar com a variação em cima desse elemento aqui, que no caso é a tensão coletor-emissor, tá? Do transistor bipolar. Então, essa é a maneira como a gente faz para regular a tensão de saída, tá? Porque o nome disso aqui é um regulador, vai regular a tensão de saída, tá? Então, isso aqui, pessoal, se vocês olharem, é como se fosse um divisor de tensão, tá? Um divisor de tensão resistivo, né? Como se fosse um resistor aqui. Só que esse resistor de cima é, na verdade, um resistor ajustável, tá? Então, com isso, a gente varia essa tensão em cima do tensão coletor-emissor para ajustar a tensão de saída, tá? A desvantagem desse circuito é que toda essa tensão que fica em cima do transistor, essa tensão VCE, ela, vezes a corrente da carga, né, que passa pelo transistor e pela carga, né, a corrente é a mesma, né? Corrente central 1 ampere aqui vai sair praticamente aqui aproximadamente 1 ampere na saída, tá? Tem um pouquinho de corrente que vem para o Zener, né? Mas é pequena em relação à carga, tá? Então, todo esse 1 ampere que vai passar pelo coletor e vai produzir calor, né? Então, esse transistor bipolar ele esquenta muito, tá? Então, é um problema, é uma desvantagem desse tipo de circuito aí. Porém, ele é um circuito muito rápido. Ele responde rápido a variações de carga e variações de tensão de entrada. Então, ele é um bom regulador. Ok? Beleza? Então, essa é a ideia aí do regulador linear série. Tá, daí nós fizemos todos os cálculos aí, né? Fizemos os cálculos. E daí a gente chega no que a gente chega no final? A gente chega nos valores de resistência, né? Do RZ, tá? Que é esse resistor aqui, ó, que nós precisamos ajustar de forma a deixar o diodo Zener sempre ligado, tá? Ele tem que ficar ligado para ele regular essa tensão aqui, ó, né? Que a tensão de saída, ela é essa tensão aqui do Zener mais a queda, ou menos a queda de tensão entre base e emissor, tá? Então, a tensão de saída, ela sempre VZ menos VBE, tá? Então, VZ a gente pode comprar um Zener de diferentes valores e VBE é mais ou menos 0,7, tá? Então, essa diferença aqui vai dar a tensão de saída que a gente quer, tá? Ok? E daí a gente fez um exemplozinho aqui, né? Fizemos os cálculos, chegamos no valor de RZ aqui de entre 243 e 105, fizemos a média 170,
tá? E daí simulamos ele lá no pecinho, a gente simulou, tá? Acho que aí foi tranquilo, né? A configuração série é a mais tranquila de entender de todas, tá? E aí a gente começou a última parte, que hoje a gente vai finalizar nessa primeira parte da aula, que é o regulador linear com transtorno bipolar em paralelo, tá? Que é outra configuração aí que existe, tá? Vocês ficou alguma dúvida da parte anterior, da aula passada? Acho que tranquilo, né? Então vamos lá, vamos começar agora de novo aquela parte final lá da última aula. Aqui vamos dar uma revisada de novo, né? A gente não chegou nas equações, né? A gente só fez uma análise geral, que eu vou fazer um pouquinho mais rápida aqui, mas semelhante à outra aula, visto que alguns colegas não estavam na última aula também. Tá? Então, nessa configuração paralela, pessoal, o transistor bipolar ele está em paralelo com a carga de saída, tá? Se fosse só apenas o transistor bipolar aqui, ele não conseguiria fazer a regulação de tensão, por quê? Porque eu preciso sempre é necessário ter um elemento em série para produzir a queda de tensão, tá? Então, na configuração anterior, era o próprio transistor bipolar que fazia o papel de produzir a queda de tensão. Agora, a queda de tensão está sendo feita por um resistor série, tá? Então, esse resistor série aqui, ele está em série com o fluxo de potência, né, com o fluxo de corrente. Então, o resistor é série, né, mas o nome que a gente dá é devido à posição do transistor bipolar que está em paralelo, tá? Então, este circuito, do ponto de vista externo, aqui ele também funciona da mesma maneira, né? Ele tem um elemento em série, tá? E aqui está a carga de saída. Então, aqui a ideia vai ser a mesma. Se eu tiver 15 volts aqui na entrada e eu quero 5 na saída, essa diferença vai ter que ficar em algum lugar, tá? Essa diferença, então, agora desses caras aqui vai ficar 10 volts em cima desse elemento série, que neste caso é o resistor série, tá? Então, essa aí é a ideia. A diferença agora é que nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter aqui, ó, em paralelo, uma fonte de corrente, né, apontando para baixo, que é a fonte de corrente do transistor bipolar, né? É uma fonte de corrente ajustável, né? Ela se ajusta através da corrente do Zener aqui, né? Que é a corrente da base que vai para o Zener, tá? Então, o que acontece? Eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer com que essa fonte de corrente drene mais ou menos corrente, tá? Para que eu aumente a queda de tensão em cima desse resistor série, né? Que esse resistor agora ele é fixo, né? Na configuração anterior, como ali era um transistor bipolar, ele se comportava como um resistor variável, né? Então, antes era aqui que estava a variação, tá? Então, nessa configuração, agora, essa resistência série é fixa, tá? E agora nós temos uma fonte de corrente aqui controlada, que é o nosso transistor bipolar, tá? Então, por exemplo, se eu tenho, em algum momento, uma carga muito baixa, né? Digamos que esse resistor aqui ele possa variar entre 100 e infinito, né? E se em algum momento aqui eu tiver uma resistência infinita, RL aqui entre 100 e infinito, se eu tiver, por exemplo, um RL igual a infinito, essa corrente aqui, ó, ela vai ser zero, né? Porque a carga vai estar em aberto, tá? E daí, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer com que essa corrente aqui, ó, fonte de corrente, ela drene toda a corrente da carga. Então, do ponto de vista da resistência RS, sempre vai estar sendo consumindo a mesma quantidade de corrente, independente se tem carga ou não, tá? Então, isso é, de certa forma, uma desvantagem desse circuito. Ele está sempre gastando energia, mesmo que não tenha carga na saída, tá? Porque se a carga for embora, tá? E isso aqui eu fosse um divisor de tensão, né? Quando essa resistência aqui aumenta, essa tensão aumenta, tá? E daí eu tenho que aumentar a corrente da fonte de corrente para fazer essa tensão diminuir, tá? Então, que nem eu dei o exemplo na última aula, esse transistor ele funciona como se fosse um freio, né? Tá? Então, se eu tiro a carga, se eu tirar a carga seria tipo desconectar a carga, né? Vira uma resistência infinita. A minha tensão ia subir, né? Ia disparar. Então, aqui é como se eu estivesse descendo uma ladeira, né? E eu piso na embreagem, né? Então, essa minha carga aqui não tem nada mais segurando o carro. Então, o que ia acontecer com a velocidade? A velocidade ia aumentar,
Então, eu preciso vir aqui e frear o circuito, tá? Frear através desse transistor bipolar, tá? Então, ele faz o quê? Ele rouba a corrente da carga, né? Porque a corrente na carga, IRL, que é a corrente da carga, ela é a corrente do resistor RS, que vem aqui, ó, menos a corrente do emissor. Tá? É só fazer um nó aqui, né? Tá entrando uma e saindo duas, né? Então, se a gente isola o IRL, é a corrente do resistor menos a corrente do emissor, né? Que é essa aqui. Então, esse IRL, esse IE aqui, né? Ele está com sinal negativo, ó. Ele rouba a corrente da carga, tá? Então, com isso, se eu diminuir a corrente na carga, acaba que eu diminuo a tensão, né? Eu volto para a tensão original que deveria ter, ok? Então, essa aí é a ideia desse tipo de circuito aí, tá? Isso aqui a gente viu na última aula, tá? Então, o importante é a gente descobrir qual que é a tensão que esse circuito vai produzir, tá? Então, essa tensão que eu estou analisando é supondo que o circuito está funcionando de forma adequada, tá? Supondo que o RS e o RZ foram escolhidos de forma adequada, tá? Então, supondo que eles foram escolhidos de forma adequada, eu vou fazer uma malha por aqui, ó, né? Lembrando que o meu VZ fica nessa polaridade aqui, ó. Aqui nós temos a tensão da base emissor e aqui a tensão de saída do VO, tá? Então, fazendo uma malha por aqui, eu vou chegar no menos, ó, menos VZ, menos tensão emissor base, né? Emissor base, que é 0,7, até a tensão VO. E daqui a gente tira a tensão VO, tá? Que é VZ mais tensão emissor base, que é 0,7 também, tá? Ok? Então, essa aí é a tensão de saída, que a gente vai precisar depois para fazer a análise, tá? Ok? E o RZ lá tem que ser escolhido de forma que o Zener se mantenha ligado, tá? Então, vamos lá. Então, como é que eu faço o primeiro de tudo? Tem que fazer o projeto do resistor RS, tá? O resistor RS a gente considera para o pior caso, tá? O que é o pior caso? O pior caso é a resistência que vai produzir a maior corrente, tá? Então, a menor resistência, o RL mínimo. Então, quando eu estiver com RL mínimo, esse circuito vai ser assim, ó. Eu vou ter aqui a minha fonte de entrada, o meu resistor RS, e aqui vai estar a minha carga, RL. Tá? Então, aqui vai ter o RS. Nesta condição, pessoal, nessa condição onde eu estou com o meu RL mínimo, isso aqui vai virar um divisor de tensão, tá? E daí, como eu estou com RL mínimo, eu estou com a corrente máxima, a queda de tensão no resistor RS, pessoal, ela é a máxima queda, né? Porque eu estou com a máxima corrente, tá? Então, a queda de tensão é a máxima, tá? Quando eu estou nessa situação, o meu transistor bipolar ele está praticamente desligado. Então, essa corrente aqui, ó, tá? Ela é zero, ou aproximadamente zero. Tá? Então, é como se ela não tivesse aqui. Outra corrente com zero de corrente é o circuito aberto. Tá? Então, essa fonte de corrente é como se não estivesse ali. E daí, essa tensão de saída, ela vai ser basicamente dada por um divisor de tensão. Tá? Então, essa tensão aqui, a gente diz que a tensão de saída, nesse ponto, ela está exatamente igual à tensão que a gente quer. Eu vou estar entrando aqui com a tensão mínima na entrada, que é o pior caso, né? Porque daí, se eu aumentar a tensão de entrada, daí essa fonte aqui ela vai ter que drenar mais corrente, né? E daí para fazer a tensão baixar de novo, né? Porque teria aumentado na entrada. Então, quando eu estou com a tensão mínima e eu estou com a corrente máxima na saída, é o pior caso, é onde o transistor bipolar está praticamente desligado, tá? Então, essa condição a gente usa para escolher o valor do RS, tá? Porque ali ele está trabalhando ao máximo o RS, tá? Depois, quando a resistência aumentar ou a tensão de entrada aumentar, quem vai ter que trabalhar vai ser o transistor bipolar, tá? Ele vai ter que fazer o ajuste fino, tá? Então, a gente pega o caso onde o transistor não precisa fazer nada, tá? Que é com a tensão de entrada mínima e o RL mínimo, tá? Então, daqui vira um divisor de tensão, né? Essa aqui sai daqui, ó, vira um divisor de tensão, tá? Então, aqui a gente isola o nosso RS, tá? Então, dessa condição aqui, sai o nosso RS, ok? Só isolar o RS nessa equação aqui.
Beleza? Então é a primeira coisa que a gente vai pegar e escolher, né? Vai ser o valor do RS, tá? Porque daí sabendo o valor do RS, sabendo a variação de tensão na entrada, de carga, a gente consegue descobrir a variação de corrente do Zener aqui e daí calcular se ele vai estar funcionando ou não, tá? Ok? Beleza. Daí, a partir disso, eu pego aquela equação que nós encontramos antes, que é a tensão do VO, tá? Que é VZ mais VB, que a gente acabou de encontrar pela análise de Kirchhoff dessa malha da saída, tá? Aí nós podemos pegar e calcular o valor da corrente da carga, tá? Corrente da carga é o quê? Tensão de saída sobre RL, né? Tensão de saída sobre RL, essa tensão aqui sobre RL. Só que quanto que é a tensão de saída? Ela é VZ mais VB. Então a gente pega isso aqui, ó, e substitui aqui dentro, tá? Depois, a gente faz uma análise de Kirchhoff desse nó aqui, que eu já mostrei antes ali, né? Então, tem o corrente IRS entrando, corrente do emissor saindo, corrente da carga saindo, tá? Daí, com isso, eu acho a corrente do emissor, tá? Se a gente fizesse uma malha aqui, ficaria assim, ó. Ficaria IRS entrando, né? Somatório das correntes entrando, vou botar I aqui para não confundir, e a somatório das correntes saindo, tá? Lembram? Então, aqui está entrando IRS. Eita, aqui ficou uma bagunça. Aqui está entrando o IRS e está saindo a corrente do emissor. E está saindo também a corrente da carga, IRL. Tá? E eu quero a corrente do emissor. Então, esse cara vai para o outro lado. Vai ficar a corrente do emissor, vai ficar IRS menos IRL. Tá? Eu só inverto a equação, né? A corrente do emissor é IRS menos IRL. Tá? Então, daqui sai a equação do corrente do emissor. Ok? Depois, pessoal, a corrente do IRS, corrente do resistor série, ela é dada pela tensão de entrada menos a tensão de saída, né, que é a diferença. Então, aqui nós temos VIN e aqui nós temos VO. Tá? Então, essa diferença de tensão sobre o RS. Isso aqui vai dar corrente nele. Tá? Ok? Depois nós vamos pegar, então, a corrente do IRL, que é isso aqui, ó, e vamos jogar aqui dentro. Tá? E vamos pegar essa corrente aqui, ó, e vamos jogar lá dentro. Tá? E daí, no lugar do VO aqui, nós também vamos pegar essa tensão aqui e vamos jogar aqui dentro também. Tá? Então, joga uma dentro da outra, joga dentro da outra. Chega nessa equação aqui. Tá? Então, essa aqui, pessoal, é a corrente no emissor. A corrente que vai para o transistor bipolar. Tá? Então, ela depende da tensão de entrada, da tensão do Zener, dos resistores, da carga. Depende de tudo. Aí, tá? Beleza. A corrente da base, pessoal, onde é que nós queremos chegar? Nós queremos chegar na corrente do Zener. Tá? Então, a corrente do Zener depende da corrente da base e depende da corrente do RZ. Tá? A corrente da base, a gente pode aproximar ela pela, lembrando, né? Corrente do coletor para beta grande, né? Isso aqui para beta maior ou igual a 100, corrente do coletor é aproximadamente a corrente do emissor. Tá? E daí a gente pode aproximar isso pela... com isso a gente sabe que a corrente do coletor ela é beta vezes IB, né? Então a gente pode encontrar a corrente da base colocando o corrente do emissor sobre beta, tá? Então daqui sai essa equação. Então a de cima nós temos aqui a corrente do emissor, ó, só divide por beta, tá? Só divide por beta, então o beta vai aparecer aqui, ó, e aqui, né? Ele tá aqui. OK? Então essa aqui é a equação da corrente da base, tá? Que nós precisamos para encontrar a corrente do Zener. Então, essa aqui nós já encontramos. Tá? Agora, a gente precisa a corrente do RZ, tá? Que é essa corrente aqui do resistor RZ. A corrente do RZ, nós já vimos isso aqui, né? Lá quando a gente estava estudando o Zener. Tá? Ela é a tensão de entrada menos o VZ, essa diferença de tensão aqui, sobre RZ. Tá? Então, essa ali é a corrente IRZ. Ok? E daí nós vamos analisar agora essa lei de Kirchhoff nesse nó aqui.
nós temos que a corrente do Zener saindo é igual à corrente do RZ mais a corrente da base. Tá? Então, vem corrente do resistor e corrente da base e forma a corrente do Zener. Tá? Então, olha aqui, ó, nós já temos a corrente do IRZ, que está aqui, ó, que vai vir aqui, e já temos a corrente da base que vem aqui. É só substituir ali. Tá? Substituir ali. E dá essa nossa equaçãozinha bonita aí. Aqui eu botei 1 sobre beta em evidência aqui. Tá? Então, ela diz que a corrente do Zener é todo esse termo aqui. Tá? Isso aqui, pessoal, tem que ficar dentro dos limites. Tá? Lembra dos limites? É 10% da corrente máxima e a corrente máxima. Tá? Então, vai ficar mais ou menos por ali. Ok? Então, essa aí é a faixa de valores. Tá? Então, a partir dessa equação, né, nós temos que escolher um valor para a corrente mínima e para a corrente máxima. Tá? Então, a pergunta que vem agora, quando que nós teremos aqui ó, a corrente mínima? Quando que a gente vai ter a corrente mínima? Tá? Então, a corrente mínima vai ser quando nós tivermos, daí nós temos que olhar quais termos aqui que aumentam a corrente. Tá? Então, antes nós tínhamos uma subtração, né? A gente ainda tem uma subtração aqui que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Então, se a gente quer a corrente mínima, os termos que são positivos aqui, ó, eles têm que ter valor pequeno. Tá? Então, esse cara aqui ó, tem que ter valor pequeno, a gente quer diminuir esse valor, diminuir esse valor. E aqui tem uma subtração. Ó. Então, esse termo aqui tem que ser grande. Tá? Então, quando esse termo da frente for pequeno, esse segundo termo for pequeno, e o terceiro termo for grande, nós vamos ter a menor corrente no Zener. Tá? Ok? Então, vamos lá. No primeiro termo, ó, nós temos tensão na entrada e RZ. Tá? O VZ é fixo, né? Já está definido. Tá? Da mesma forma que o VB também já está fixo. Isso aqui são termos fixos, né? Eles não mudam. Tá? Então, vamos lá. O primeiro termo. Para que a corrente do Zener seja mínima, o primeiro termo nós temos que ter a menor corrente, menor tensão de entrada. Tá? Então, quando o Vin for pequeno, se diminuir o Vin, diminui a corrente no Zener. Tá? Vai ser o Vin mínimo. E aqui nós vamos ter o RZ máximo. Né? Porque com um RZ grande, estou dividindo por um número grande, vai dar uma corrente pequena. Tá? Daí aqui nós temos o beta. Né? Se eu quero uma corrente mínima, é interessante que o que está embaixo seja um número grande. Então aqui nós vamos usar o beta máximo. Tá? Beta máximo. Aqui nós vamos ter o Vin mínimo de novo, porque ele está no lado que aumenta, né? Esse segundo termo aqui. Tá? O RS nós já escolhemos. Então esse cara aqui já está pronto. Escolhemos lá no início. VZ é fixo, esse cara é fixo. O Vin vai ser o mínimo. Tá? E depois aqui ó, nós temos esse termo, tá? Que esse termo tem que ser grande. Tá? Tem que ser grande para que dê a corrente mínima. O momento onde o RL aqui for o mínimo vai ser quando nós tivermos a corrente mínima no Zener. Tá? Então, quando a gente diminui o valor embaixo, a gente aumenta o total. Tá? Esse aqui é fixo, né? Então, com o resistor mínimo aqui, ó, tá? Esse número aqui vai dar grande. Tá? Ok? Beleza? Então, daqui que nós tiramos a equação do IZ mínimo. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos escolher o valor do RZ. Tá? Temos que ver qual que é o valor máximo. Então, a gente só isola o RZ máximo dessa equação aqui. Tá? Então, dá essa pequena equação aí. A gente não precisa decorar essa equação, óbvio, eu não sei decor. Tá? A gente pode olhar essa equação porque é um circuito muito específico, né? Então, mas é interessante saber onde é que ele veio, né? Onde é que vem essa equação. Tá? Então, daqui foi escolhido, daqui saiu o RZ máximo. Tá? E depois nós temos que fazer a mesma coisa para o quando que a corrente do diodo é máxima. Então, é tudo o contrário, né? Tudo o contrário. Então, nós vamos... Então, se eu quero que a corrente do Zener seja máxima, nós temos que pegar esse termo aqui, ó, que está somando, né? Esse termo aqui, ó, que está somando também, nós temos que aumentar ele. E essa parte aqui tem um sinal de menos, né? Então, esse menos vai diminuir o valor da corrente do Zener. Então, nós queremos que esse termo aqui seja pequeno. Tá? Então, vai ser totalmente o contrário do outro caso lá. Então, o primeiro termo tem que aumentar. Então, vai ser quando o RZ for mínimo.
e a tensão da entrada for a máxima. Tá? O beta aqui, para aumentar esse número, eu tenho que dividir por um número pequeno. Tá? E depois aqui ó, a primeira parte e a segunda parte nós temos que ter um valor pequeno. Então nós vamos pegar o RL máximo. Tá? RL máximo nós vamos usar um valor infinito aqui, né? RL infinito. Então quando é RL infinito vai dividir por um número grande, isso aqui vai dar zero. Tá? Mas só para saber, para vocês verem de onde veio. Tá? E daí novamente isola o RZ máximo. Tá? Opa, escolhi aqui RZ mínimo. Tá? Depois eu ajeito no slide. Tá? Então aqui está RZ mínimo, aqui é RZ mínimo, tá? Ok? Então daí que saem as equações. E esse termo aqui provavelmente vai ser zero, né? Porque a gente vai escolher um RL máximo igual a infinito, né? Porque daí ele fica... vai funcionar com o circuito aberto, né? Tem que funcionar com o circuito aberto. Então imagina, tu tira a carga e o circuito não regula mais a tensão, né? Então é interessante que tem. Ok? Então daí sai o valor de RZ máximo e mínimo, tá? Se ficou claro, tem que... As equações, pessoal, é importante saber as equações, até é importante saber de onde é que vieram e tal, mas é importante mais entender como o circuito funciona, tá? Como o circuito funciona e como que ele faz essa regulação, hein? Tá? Tem uma lógica de funcionamento aí, né? As equações é importante para saber calcular eles, né? Como dimensionar, tá? Não se decora a equação, né? Essas equações aqui a gente não decora, porque não tem fundamento, né? É uma equação muito específica, né? Equações que a gente precisa decorar é a primeira lei de Ohm, sei lá, a equação da potência. Essas equações tem que decorar, pessoal. Vocês precisam usar no dia a dia, né? Mas essa equação aqui é muito específica. Não se decora esse tipo de equação, tá? Então, isso aqui vocês vão ter com consulta ela, né? Ou pelo menos saber como encontrar ela, né? Como encontrar, qual o procedimento para encontrar. E isso é importante, tá? Porque esse procedimento vocês podem usar em outras situações, né? Então, tem um passo a passo, né, de como encontrar esse tipo de circuito, tá? Como analisar esse tipo de circuito. Ok? Então vamos lá, vamos fazer um exercício aí. Eu acho que a gente só aprende quando a gente faz exercício, né? Não adianta só pegar e ficar olhando as equações aí, que não adianta nada. Tá? Então aqui, novamente, eu quero pegar e fazer o seguinte: eu quero pegar uma resistência de carga aqui, ó, que vai variar de 5 até infinito. Tá? Até estou achando que esse valor aqui está muito grande aqui. E daí eu quero fazer o quê? Eu quero regular essa tensão de saída usando esse tipo de regulador aí. Tá? Então aqui, como eu coloquei 5 ohms, pessoal, e a tensão de saída é 6, ó, vai dar mais ou menos 1 ampere de corrente. Tá? Então vai dar uma corrente bem alta. Hein? Tá? Que mais? Nós temos um Zener, temos que escolher o Zener numa tabela, tá? Temos que escolher o Zener numa tabela e daí tentar resolver esse circuito aí, tá? Tem beta mínimo, beta máximo, tem tensão de entrada, tensão de saída, tá? Temos que calcular o valor do RS, tá? Temos que dimensionar todo o circuito, ok? Então vamos lá, vamos tentar resolver esse circuito aí. Trocar de software. Uma janela. Ok? Então vamos lá. Beleza. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, hein? Tá? Primeira coisa aí, vamos fazer, acho que desse lado de cá, inclusive. Tá? Então, são os dois primeiros elementos que nós temos que dimensionar aí. Primeiro, nós temos que definir a tensão de saída, né? Que já foi dada para nós, que é de 6 volts. Tá? Então, nós temos uma equação lá, que nós vamos obter agora de novo, que é a equação da tensão de saída. Tá? Então, a tensão de saída a gente faz analisando um caminho, tá, que contemple a tensão de saída e contemple elementos com tensão fixa. Tá? Então, o elemento de tensão fixa é o VZ e a tensão da base. Tá? Então, se a gente fizer um caminho por aqui, ó,
vai englobar somente elementos com tensão fixa, que é o que nós queremos, tá? Então, se eu sair desse ponto aqui, ó, eu vou caminhar aqui e vou chegar no sinal negativo do Zener, ó. Vai ficar menos VZ. E eu cheguei no menos aqui em cima, no menos VEB, e desci aqui no mais VO, tá? Igual a zero. Então, o nosso VO, pessoal, ele é VZ mais VEB. Tá? Então, essa aqui é a nossa tensão de saída. Tá? Eu gosto de encontrar a equação de saída, mas nesse caso, o que nós precisamos, na verdade, é a tensão do Zener. Né? Então, vamos isolar a tensão do Zener. A tensão do Zener ela é VO menos VEB. Né? Essa aqui é a equação que nos importa. Tá? Então, a tensão do Zener ela teria que ser o mais próxima possível de 6 menos 0,7. Tá? Que isso aqui dá 5,3, né? 5,3 volts. Então, 5,3 volts, pessoal, não tem nenhum valor desses na tabela. Tá? Tem o valor mais próximo, que seria, dito eu, 5,1 aqui. Tá? 5,1 seria a nossa tensão Zener. Tá? Então, não adianta, não tem como a gente usar 5,3, porque não existe 5,3. Tá? Então, o valor que nós temos que usar aqui de VZ é de 5,1. Tá? Então, 5,1 vai ser a tensão do nosso Zener. Ok? Então, essa equação aqui, ó, esse cara aqui não vai dar para usar. Tá? Não vamos usar. Tem que usar esse cara aqui. E logo, a nossa tensão de saída vai ser a nossa nova tensão de saída, porque ela vai mudar, né? Não tem como chegar no 6, né? Então, vai ser 5,1 mais 0,7. Tá? Que vai dar 5,8. Ah, professor, mas eu preciso de 6. Bom, não vai ser com esse circuito aqui. Tá? Não tem como fazer com esse circuito específico. Tá? Vai ter um erro de 0,2 volts. Tá? Não tem como fazer especificamente com este circuito aí. Tá? Então, 5,8 volts, pessoal, vai ser a nossa nova tensão de saída. Então, nós temos que trabalhar com 5,8 volts. Tá? Não tem o que fazer. A pergunta é, qual dos dois Zeners que nós vamos pegar? Nós vamos pegar um Zener de meio watt ou de 1 watt? Tá? Isso aí eu não sei ainda. Nós teríamos que ver quanto que vai ser as correntes ali, corrente na base, para a gente definir depois. Então, vamos deixar em aberto ali qual das duas que vai ser. Tá? Primeiro, vamos ver a corrente, pelo menos a corrente da base. Né? Vamos tentar descobrir aí quanto vai ser, tem que ser na mesma ordem de grandeza. Né? Até podemos pegar aqui, ó, e calcular qual que vai ser a das duas ali. Então, se fosse, vamos colocar aqui PZ de 0,5 watts, então a corrente do Zener seria de 0,5 sobre a tensão dele, que é 5,1. Tá? Isso aqui vai dar 0,5 dividido por 5,1. Isso aqui vai dar 98 mili. Então, essa é uma possibilidade. Tá? Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade seria um PZ de 1 watt. Tá? Então, isso aqui vai dar uma corrente de Zener. Isso aqui é corrente de Zener máxima, né? De 1 sobre 5,1. Então, é isso aqui vezes 2, né? Dividido por 5,1. Tá? 196 miliamperes. Tá? Ok? Então, tem essas duas possibilidades. Qual das duas? Esta aqui ou esta aqui? Tá? A gente vai tentar usar o menor, né? Se eu pegar o de 1 watt, provavelmente eu consigo. Tá? Mas vamos deixar assim por enquanto. Tá? Beleza. Então, agora o que nós temos que fazer? Tá? Nós temos que pegar e... Outra coisa mais simples que a gente pode fazer ainda é fazer o projeto do RS. Tá? O RS, pessoal, também é bem importante projetar ele, que é o seguinte, que nós temos aqui, ó, uma tensão de entrada variável, tá? E aqui nós temos um RS, tá? E aqui nós temos a carga. Tá? Então, no pior caso, que seria
IRL máximo e o VI mínimo, daí o TBJ ele está off, está desligado, tá? Então, nesse caso aqui, nós estaríamos com RL mínimo aqui, tá? E esse VIN mínimo aqui, tá? Então, aqui nós teríamos um divisor de tensão, tá? E esse divisor de tensão, VO, ele seria, então, o VI mínimo vezes o RL mínimo sobre o RS mais o RL mínimo, tá? Então, essa aqui seria, e daí essa tensão aqui seria a nossa desejada, tá? Então, a partir dessa equação aqui, ó, eu vou escolher o valor de RS, tá? Então, do RS, eu vou passar, esse VO vai para lá, esse cara aqui vai para lá, vou ter que fazer aqui, senão não passa de se perder. Então, esse RS vai vir para cá, mais o RL mínimo, e desse lado vai ficar o VIN mínimo sobre o VO. Então, eu passei um para um lado e o outro de volta para cá, vezes o RL mínimo. E esse RL mínimo vai passar para cá, né? Então, aqui vai dar o RS, ele vai ficar o VI mínimo sobre o VO asterisco, tá? Esse cara aqui vai para o outro lado, né? Vai ficar RL mínimo com RL mínimo, né? Então ele vai ficar em evidência. Mínimo. E ele vai passar negativo, então vai ficar VI mínimo sobre o VO aqui, menos 1, né? Ok? Beleza. Então daqui nós vamos tirar o nosso RS, tá? Vamos tirar o nosso RS. Eu acho que eu vou fazer assim, eu vou botar esse cara pro lado aqui. Esse cara aqui, porque eu não quero perder esse espaço. Não tem muito o que fazer aqui. Tá. Vou deixar aqui mesmo. Tem que usar outra folha igual. Tá? Então aqui vai dar um RSD. Então o meu RL mínimo é 5. Tá? A minha tensão de saída aqui, o VO, né? O VO é 5,8 agora, né? Que nós queremos. Menos 1. E o meu VIN mínimo varia de 12, né? Então aqui é 12. Ok? Então esse RS aí ó, vai dar, vamos lá, vamos calcular ele. Vocês não estão vendo a calculadora aqui, mas... Então é 12 dividido por 5,8 menos 1. Tá? 5,34. Tá? Então essa aqui é o valor na minha resistência. Tá? 5,34. Beleza? Então o valor da minha resistência. Tá? Ok, o que mais que nós temos que calcular agora? Então, depósito do RS do VZ, tá? Já calculamos metade do que nós precisamos, que é esse cara aqui e esse cara aqui. Nós só precisamos, na verdade, calcular o RZ agora. Tá? Só precisamos calcular o RZ. Então, vamos lá. Vamos tentar encontrar uma equação para o RZ. Aqui é aquela equação gigante lá que nós vimos na aula. Tá? Então, primeiro, nós temos que encontrar a equação da carga, IRL, né? Nós vimos que ela é a tensão de saída sobre o RL, tá? Sendo que o VO, pessoal, é essa equação aqui, tá? Ela é o VZ. Eu podia deixar o próprio, acho que eu vou deixar o próprio, vamos deixar o VZ ali que fica mais fácil. VB sobre RL, tá? Então essa aqui é a corrente daqui, ó, que vai lá para o RL, tá? Nós podemos encontrar agora a equação do IRS, né? Que nós já temos, né? O valor do IRS. Então, o IRS, pessoal, ele é a diferença da tensão de entrada, VI, menos a tensão de saída, que é o VO, tá? Sobre RL, tá? Eu vou, acho que melhor, acho que para facilitar, pessoal, eu vou deixar VO aqui, porque daí eu não preciso escrever VZ mais VB, daí lá no final eu posso pegar e colocar o VZ mais VB, tá?
Aí fica, para mim fica mais fácil, porque é duas coisas a menos ali para mim ficar escrevendo. Tá? Ok? Beleza. Então, também vou colocar isso aqui para o lado. Deve ter mais espaço aqui. Ok? Daí, analisando agora, pessoal, esse nó aqui, ó, vamos analisar esse nó aqui, nós vamos encontrar a corrente do emissor, tá? Que eu já vou colocar direto, né? Que é a corrente do IRS menos a corrente da carga, tá? Vai dar a corrente do emissor, tá? Então, a corrente do emissor, ela é a corrente que está vindo lá da entrada, que é o IRS, menos a corrente que vai para a carga. Ok? Então, essa aqui é a corrente do emissor, tá? Que eu vou colocar aqui embaixo, né? Corrente do emissor, ela é a corrente RS, que é VI menos VO sobre RL, menos VO sobre RL, tá? Daí, daqui, nós podemos tirar a corrente da base, né? Porque a corrente da base, ela é aproximadamente a corrente do emissor sobre o beta, tá? Então, ela é esse... Aqui tem uma coisa errada, aqui é RS, né? Aqui é RS, tá? Ok? Então, a nossa corrente da base, ela é... Então, já temos a corrente da base, né? Ela é 1 sobre beta, vou deixar o beta em evidência aqui. VI menos VO sobre RS menos VO sobre RL. Ok? Então, encontramos já a corrente da base, que é aproximado, né? Aproximado porque a gente fez essa aproximação aqui, tá? Isso aqui é uma aproximação, esse cara aqui. Tá? Ok, temos a corrente da base, que é essa corrente aqui, ó. Tá? O que que falta? Falta o IRZ, tá? Então, agora, analisando só aquela parte lá de cima, eu vou fazer o seguinte. Vou dar só um Ctrl C nessa partezinha aqui, ó. Pode ser... Não, Ctrl Z na parte toda aqui. Ctrl C. Vou ver. E daí cola aqui embaixo, que daí tem uma referência para a gente seguir. Tá? Então, agora, analisando essa equação aqui, ó, nós temos que o IRZ, ele é o quê? Ele é o VI menos o VZ sobre o RZ, tá? E a corrente da base, nós já temos ela, que é 1 sobre beta, aquela equação de lá, ó. VI menos VO. Vou ficar em outra página, eu vou copiar de novo. VO sobre RL. Tá? E daí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos encontrar a corrente do Zener, tá? Que é a corrente do Zener, pessoal, analisando esse nó aqui, ó, ela vai ser quem? Ela vai ser a corrente que vem de cima, né? IRZ menos a corrente da base, né? Mais, desculpa, né? Porque elas estão se somando, tá? Então, as duas correntes, ó, vem a corrente do RZ de cima e essa corrente daqui, elas se somam para baixo, tá? Se somam para baixo, tá? É diferente daquelas outras, os outros casos lá, onde sempre a corrente de carga aqui, ó, ela sempre saía do Zener, né? Saía para o outro lado. Agora as duas entram no Zener. Tá? Beleza. Então agora o que nós precisamos saber? Só substituir aquelas duas ali. Né? Então, corrente do Zener é o IRZ, que é VI menos VZ sobre RZ, aqui, mais a corrente da base, que é 1 sobre beta. Aqui é VI menos VO sobre RL, menos VO sobre RL. Aqui eu errei de novo, né? Aqui é VI, aqui, ó. Aqui é o RS, né? RS. Tá? A única diferença que vocês olharem daqui para o que está no slide é que aqui dentro do VO, né? O VO vale VEB mais VZ, né? Que vai aqui, ó, e vai aqui, ó. Né? Mas eu não coloquei ali dentro para não ficar carregando tudo isso ali. Né? Ok? Beleza. Daí aqui nós temos que fazer aquela análise, né? Vamos achar aqui o IZ mínimo,
IZ mínimo, tá? Então, vamos lá, temos aqui 3 termos, né? Esse termo aqui e esse termo aqui, tá? Então, o primeiro termo, pessoal, como ele está somando, nós temos que fazer ele pequeno. Então, a gente vai pegar o VI mínimo, tá? VI mínimo menos o VZ, que é a constante. O RZ, como nós queremos um valor pequeno, então esse RZ aqui tem que ser grande, que vai ser o máximo, tá? Mais. Aqui nós queremos que esse termo aqui primeiro seja pequeno, tá? Então aqui nós vamos pegar o beta máximo, né? Máximo, ok? Aqui nós vamos pegar o VI mínimo também, né? VI mínimo, VI, VI mínimo, menos VO sobre. Aqui o RS ele já está calculado, né? Então a gente não mexe, tá? Menos. Aqui nós queremos o mínimo, né? Então esse cara aqui ele tem que ser descontado, né? Ele tem que ficar um valor pequeno. Então, aqui é VO. E aqui nós vamos pegar o RL máximo. Né? Ok? Então, vou dar uma conferida com a aula aqui, né? Ver se a gente não fez nada de errado. Tá? VI mínimo, beta máximo, é isso aí. Então nós queremos isolar esse termo aqui, ó, né? Queremos isolar esse termo aqui. Tá? Vou fazer do lado aqui. Então, aqui nós vamos ficar com o nosso RZ máximo. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse termo aqui, ó, da direita, ele vai ir para lá e depois vai passar dividindo. Então, aqui vai ficar VI mínimo menos VZ. VI mínimo menos VZ. E daí, esse termo vai passar para o outro lado. Tá? Ele está como mais ali, ele vai passar tudo isso aqui para o outro lado com sinal negativo, né? Então, aqui vai ficar IZ mínimo, que é esse termo aqui, ó. Ó, esse termo está aqui, ó. Esse termo, todo esse termo aqui, ó, ele vai passar para o outro lado negativo. E depois vai esse negativo mais o IZ mínimo vai passar dividindo para baixo. Né? Então aqui vai ficar menos 1 sobre beta máximo. Tá? 1 sobre beta máximo. Daí todo esse termo aqui também. Tá? Em mínimo menos VO sobre RS menos VO sobre RL máximo. Ok? Tá. Então, esse aqui é o nosso RZ máximo. Tá? Depois, vamos para o IZ máximo. Tá? Então, vamos lá. IZ máximo. Primeiro termo. Nós vamos pegar esse termo aqui, nós vamos querer que ele seja grande. Tá? Então, nós vamos pegar aqui. Vai ser tudo o contrário do de cima. V máximo menos VZ. Aqui daí vai ser o RZ mínimo. Aqui mais, né, 1 sobre o beta mínimo. Aqui vai ser tudo o contrário, né? Então aqui eu quero que seja o VI máximo menos o VO, aqui sobre RS, ok? Menos VO sobre o RL mínimo, ok? E daí daqui vai sair uma equação também para o nosso RZ mínimo. É isso? RZ mínimo. Tá? E aqui vai ser tudo o contrário, né? Vai ser o VI máximo menos o VZ. Aqui vai ser o IZ máximo menos 1 sobre beta mínimo. VI máximo menos VO sobre RS menos VO. E aqui o RL mínimo. Tá? Isso aí. Então, esse aí é o nosso objetivo. Tá?
Vamos pegar e resolver esses dois RZs, tá? Beleza, vamos tentar substituir aí. Nós temos que, antes disso, nós temos que saber o IZ mínimo e o IZ máximo, né? A gente não escolheu ainda eles, tá? Então, nós temos que escolher. Para isso, a gente precisaria saber, ou ter uma ideia, pelo menos, da corrente do emissor aqui, né? Corrente do emissor, corrente da base. Vamos ver. Como é que a gente poderia analisar essa corrente do Zener? A corrente do Zener, ela vai depender dessa corrente do que vem de cima e a corrente da base. Ela tem que ser, conseguir absorver as duas correntes, tá? Tem que ser possível absorver as duas correntes. Então, essa corrente de aqui, ó, a gente poderia pegar e calcular qual que vai ser o IRZ máximo, só que a gente não tem ainda o valor do RZ. Vamos calcular quanto vai ser a corrente do beta máximo, o IB máximo, pelo menos, só para ter uma ideia, né? Que é essa equação aqui, ó. Tá, vamos tentar calcular só para ter uma ideia. Eu não estava compartilhando a calculadora, eu vou parar a apresentação e compartilhar a tela inteira aqui. Que daí vocês conseguem enxergar a minha calculadora também. Tá? Então aqui é a corrente da base, pessoal. Vamos pegar e tentar calcular a corrente da base aí, para ter uma ideia. Então aqui é 1 sobre beta, né? 1 dividido por... como eu quero um beta máximo, vou usar a corrente máxima, vou usar o beta mínimo, que é 1 sobre 100, vezes a corrente máxima, vou pegar os 18 menos os 5,8, né? Vou pegar o pior caso, né, para ver quanto que vai ser minha corrente da base máxima, né? Dividido por RS. Então, RS nós já escolhemos, né, que é 5,34. Tá? 5,34. Menos agora o 5,8. Dividido por meu RL. Meu RL é 5, né? Então, aqui dá 11 mili, tá? 11 mili é a corrente da base máxima que eu vou ter no meu transistor bipolar. Então, a princípio, 11 mili, eu poderia usar esse de meio watt aqui que não teria problema. Tá? Tá com 98 mili. Então, 11 mili vai ser o máximo que vai vir da base. Tá? Então, ainda pode vir bastante corrente lá de cima, ó, que não tem problema. Tá? Pode vir bastante corrente do RZ aqui que não tem problema. Tá? Então, a princípio, vamos utilizar esse aqui e esse aqui não. Esse não, vamos usar esse aqui. Primeiro, porque ele é mais barato, né? Meio watt é mais barato, né? Não precisa usar o de 1 watt. Tá? Então, o IZ máximo é 98 mili e o IZ mínimo é 9,8 mili. Tá? Que é 10%, né? Que nós temos aqui. 10%. Ok? 9,8 e 98 mili. Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular o RZ máximo. Tá? Aqui tem que tomar um cuidado, gente, porque aqui tem um menos embaixo, né, pessoal? Teoricamente, poderia zerar essa parte de baixo e dar um valor infinito aqui, né? Então, isso aí tem que tomar cuidado. Tem que ver o que a gente faz quando acontece isso. Tá? O RL máximo nosso é infinito, né? Então, aqui, a princípio, esse cara aqui zera, né? Não precisa utilizar, né? E vamos fazer esse caso aqui primeiro, então vamos lá. Dá um zoom out aqui, daí a gente enxerga os outros parâmetros. Tensão de entrada entre 12 e 18, beta 100 e 250. Tá. Então, vamos lá. VI mínimo é 12, menos o nosso VZ, que é de 5,1, né? 5,1. Okay? Dividido por... temos o de cima, né? Que é o RZ máximo. Então, tem que pegar o IZ mínimo, que é 9,8 mili, tá? Menos sobre o beta máximo, que é 250, vezes o VI mínimo, que é 12, menos o VO. Nosso VO é 5,8.
5.8. E fecha parênteses. Divide por RS, que é 5.34. Tá? Vou fechar um monte de parênteses aqui. Só aqui. Tá. 12 menos 5.8, 9.8 mili, 1.250. Vou colocar em parênteses, cara, aqui também. 12 menos 5.8, RS, 5.34. Fecha parênteses. É isso aí. Tá, então o RZ máximo deu 1.338. 1.338 ohms. Não vou nem colocar a vírgula. Tá? Agora o IRZ mínimo. Tá? Então vou dar um. Tem que digitar de novo. V máximo agora é 18, menos o nosso VZ, que é de 5.1. Fecha parênteses. Dividido, abre parênteses. E máximo é 98 mil. Menos 1 dividido pelo beta mínimo, que é 100. Entre parênteses aqui. Vezes, daí abre parênteses. Abre parênteses de novo. V máximo, que é 18, menos o VZ, que é de 5.1. Fecha parênteses, dividido por 5.34, menos o VO, 5.8. 5.8. Dividido por RL mínimo, que é 5. Fecha parênteses e fecha parênteses. Mas em mínimo deu 150. Deu uma faixa boa aí de variação. Tá? 150 ohms. Tá? Então tá uma faixa bem boa de trabalhar aí. Tá? O que poderia acontecer aqui, pessoal, é se o RZ mínimo desse um valor maior que o RZ máximo. Né? Isso é difícil acontecer, mas pode acontecer. Daí tem que analisar cada caso. Geralmente, o que tem que fazer é aumentar a corrente do Zener, porque daí ele aumenta o valor aqui embaixo, aumenta mais aqui do que aumenta aqui em cima. Né? Então, aumentando o valor do Zener, acaba reduzindo o valor do RZ mínimo. Tá? Beleza, então temos uma faixa boa aí de operação. Então, o nosso RZ aí, ele pode ficar entre 150 aí, fazer uma média aí, né, do RS mínimo, mais o RS máximo, sobre 2, hein? Quanto é que dá isso? Dá 150 mais esse 1.300 e pouco aqui. 1.489. Ah, tá. Tem que dividir por 2, né? Dividir por 2, 754. Pontos, tá? Então, nessa faixa aí de 700 e pouco, eu colocaria um resistor aí próximo de 1K, 910 ohms aí, até 860 aí também. Até um pouquinho para mais, geralmente acaba que o Zener aquece menos, né? Ok? Então, essa aí é a faixa de resistores aí que nós podemos utilizar, tá? Sei que deu uma canseira aí, pessoal, mas é mais ou menos isso aí. Tem exercícios também desse tipo aqui que vocês vão ter que fazer. Então, sei que ficou chato agora de acompanhar, mas depois, na hora de fazer os exercícios, daí vocês têm que vir aqui e reassistir a aula e calcular se vocês precisarem, tá? Eu vou montar na simulação aqui, ó, bem rapidinho também, tá? Só para ver se funciona, né? Vai que a gente fez alguma bobagem aí num cálculo e não... Sei lá, por algum motivo não funciona. Eu vou montar no P5, pessoal, mas poderia ser pode ser no LT Spice sem problema também. Tá? Eu gosto de ser no P5 esse aqui porque daí dá uns resultados mais exatos, né? Então tem que pegar aqui o transistor PNP, tá? Vou dar um zoom aqui. Pega o transistor PNP, ele tem que ficar virado para baixo, né? Aí clica nele, espelha ele aqui para ele ficar virado para o lado de cá. Pega também um Zener, né? E pega daí o resistor
o RZ, o resistor RS, que vai ficar aqui, e aqui o resistor de carga. E na entrada nós vamos ter que fazer aquele mesmo esquema, né? Vamos ter que colocar uma tensão contínua mais uma alternada aqui, né? Para simular aquela variação, né, de tensão. Tá? Ok. Sim. Então esse cara aqui, ó, não tem como trocar o ganho beta dele, então eu vou colocar aqui o ganho, deixar o ganho mínimo, tá? Deixar o ganho mínimo. Depois a gente pode simular com o ganho máximo também, tá? O Zener aqui é de 5.1, né? 5.1. Podemos marcar a corrente para ele medir a corrente do Zener. Esse resistor aqui é 5.34, né? Que é o resistor RS. Tá? Aqui nós temos a tensão, né, pessoal? Entre 12 e 18, né? Então, a média de 12 e 18, quanto é que é? Vai dar 15, né? 15. Então, era 15, 3 para cima e 3 para baixo. Tá? Então, a média nós colocamos aqui, 15 volts. Tá? Não sei se alguém não entendeu isso aqui, tem que perguntar. E 3 volts para cima e para baixo. Tá? Vou deixar em 60 Hz mesmo. Ok? Então, aqui a gente mede o VI, o VO, que mais corrente do Zener já tá, do RS já está medindo, corrente do Zener também. Faltou esse cara aqui que é 744, que é o RZ. Tá? Okay? E a carga, né? A carga nós vamos deixar, é 5, vamos deixar 10 aqui, né? RL1, aqui, vamos deixar 10. E daí, em paralelo, eu vou botar aquela chave, né, que eu fiz na última aula, né? Vou pegar aqui o bidirectional switch aqui, que eu mostrei. Só procura por switch, tá? Coloca ela assim, ó. Coloca uma resistência aqui, ó. A gente vai trocar, vai colocar, vai começar com 10, depois a gente vai fechar essa chave e vai botar mais 10 em paralelo. Então vai vir para o 5. Tá? Então a gente vai dar um degrau que vai dobrar a corrente de carga. Tá? Então a gente bota essa chave aqui, ó. Tem que botar esse bloquinho aqui, ó, que é o on-off switch controller, que é esse impede para colocar sempre. Tá? E daí aqui eu venho em step voltage. Tá? Pega a função degrau aqui. E tenho aqui. Tá? Ok, então nós vamos simular aqui, pessoal, pelo menos uns 5 ciclos, né? Vamos botar aqui um micro. São 100 milha, pessoal, vai dar 5 ciclos, né? Porque é 1 dividido por 60 vezes 5 ciclos vai dar... Ah, não. 6 ciclos, né? 1 dividido por 60 vezes 6 ciclos, né? Isso, 6 ciclos, tá? Vai dar isso ali. E daí aqui, ó, quando chegar em 50 mili, que vai dar metade, daí a gente troca a carga. Tá? Então aqui está o VI. Aqui está o VO. Tá? E daí, na metade do tempo, a gente dá um degrau de carga que vai dobrar a corrente. Ok? Então tá, vamos lá. Então vamos lá. Tensão de entrada, primeiro. Ah, já vi que eu coloquei errado aqui. 15, né? Não 10. Tá, mas tá aqui. Ah, não coloquei. Ó, isso aqui acontece, pessoal. Ó. Estão vendo que eu coloquei lá 10. Teria que partir de 15, né? Essa tensão, só que eu esqueci de botar o símbolo de terra aqui, ó. Ah, isso acontece às vezes. O símbolo de terra é muito importante, porque eu estou medindo em relação ao terra. Então, se eu não coloco terra, o circuito vem e coloca o terra em outro ponto aí que eu não sei onde é. Tá? Então, isso pode acontecer. Agora sim, ó, entre 15 e 18. Tá? Tensão de saída. Então, ela está oscilando lá em torno de 5,8, né? Então, parece que está oscilando bastante, mas na verdade é por causa do passo, né? Por causa da escala, né? Vou colocar de 0 a 7 volts aqui. Ela está cravada lá em 5,8. Tá?
Que mais? A gente podia vir aqui e medir a corrente de carga, né? Que eu não tinha medido, né? Que é o IRL, né? Não tinha medido, né? Tá o IRL aqui, roda a simulação de novo. E daí aqui vocês vão ver o IRL, né? Então o IRL estava em torno de 5,8 e daí ele vai para 1,16, né? Que é a nossa corrente de carga, tá? O que mais que a gente pode mostrar aqui? O que é interessante, né? A gente pode mostrar ele fazendo uma regulação, né? A gente pode vir aqui, ó, e medir a tensão em cima do resistor RS, tá? De RS, tá? Que é essa tensãozinha ali, ó, que também é bem importante, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, VRS, tá? Então, olhem aqui, ó. Nós temos, ó, 18 volts na entrada e os 5,8 na saída. Então, ficou 12 volts em cima da resistência de carga. A hora que tem só 12 na entrada e o 5,8 na saída, fica 6 volts e pouco na tensão do resistor. Então, ele vai absorver, né, o VO aqui, apesar de parece que está variando, mas não está, né? Só depende da... Vou botar de 4 a 8. Né? Ele está constante aqui, né? Só tem que mudar a escala para ficar mais fácil de visualizar. Essa diferença de tensão entre a carga, que é a tensão da carga, e a tensão de entrada, essa diferença vai ficar em cima do VRS. Então, ele absorve toda a variação. Tá? E a corrente IRS, tá? Vocês vão ver que ela também, como tem um ajuste de carga, ela vai ficar, se aumentar a tensão, né? Aumentou a tensão, eu vou ter que drenar mais corrente lá para o transistor, então vai aumentar a corrente para aumentar a queda, tá? Aumentar a queda para ele regular, tá? Então, se a minha tensão de entrada aumentar e a da saída tem que ficar fixa, tem que aumentar a queda de tensão no RS. E para aumentar a queda, eu tenho que aumentar a corrente no resistor RS, tá? Tem que aumentar a corrente no transistor bipolar também, tá? Então, é isso que ele faz. Mas, na média, a corrente do IRS, pessoal, ela fica constante, ó. Vocês estão vendo que a carga aumentou. Se eu vim aqui, ó, e colocar a corrente da carga, isso aqui é importante, ó. Eu dobrei a corrente de carga, mas a corrente média no resistor não muda, tá? Por quê? Porque esse circuito está sempre queimando energia, não importa se tem carga ou não. Ele está sempre queimando energia. Ele é meio... Ele não é muito eficiente, né? Porque mesmo com carga ou sem carga, ele acaba queimando toda a energia, tá? Beleza, senhores? Quem é que tá mandando mensagem agora? Tá, vamos fazer um intervalinho aí, daí daqui a pouquinho a gente volta aí, tá? 10 minutinhos, agora são 9h13, voltamos às 09h23, ok? Pode ser? 10 minutinhos aí e daí a gente continua, tá? Beleza? Eu vou até... Porque assim, a ideia, pessoal, é que daí terminamos essa parte, né, de regulador. Não sei se alguém tem alguma dúvida, vocês não estão falando nada hoje. Daí encerramos essa parte de reguladores e já começamos daí agora na próxima parte de fonte de corrente, tá? É regulador de corrente agora, não de tensão mais, tá? Eu vou inclusive parar de gravar, tá? Parar de gravar, daí depois a gente continua num outro vídeo, depois eu posto separado lá no coisa, tá? Então tá, voltamos às 9h24 aí.